Ué, tá demorando para gravar? Só um minuto. Bem, boa noite a todos de novo, tá? Nós vamos começar hoje nossa aula, então, falando aí sobre o tema captação e seleção de talentos, ainda dentro do nosso curso aí de gestão de vendas, né? E quando a gente fala dessa questão de captação e seleção de talentos, é pensar realmente como é que a gente vai selecionar quem são aqueles que vão constituir a equipe de vendas. E parece que é uma coisa simples, né, selecionar pessoas, mas não é nada simples, isso, o processo é muito complexo, tá? Por outro lado, né, eu falo para vocês há muito tempo, qual que é o ativo mais importante de qualquer organização? Alguém sabe me responder? Qual é a coisa mais valiosa dentro de uma organização? O cliente. Mais do que isso, Viviane. Antes do Gerar cliente, lucros. antes do cliente é você, Viviane. Antes do É. cliente é o capital humano, é o pessoal que está lá dentro da empresa. Tá? Esse é o principal fator. Não adianta você ter um cliente bom, mas você tem ali uma empresa com péssimos funcionários. Você vai realizar uma venda, se realizar, e olha lá, e a empresa deixa de existir. Tá? Então, eu costumo dizer que o capital humano dentro de uma organização é o seu principal ativo. Né? E quando eu falo isso, eu gosto de começar a aula mostrando essa imagem aqui, né? que é interessantíssima. Essa foto aqui é a foto de um foguete chamado Saturno V, foi o foguete que colocou o homem na Lua. Tá? Esse até hoje é a máquina construída pelo homem mais potente até hoje. Tá? Foi esse foguete. Agora, a pergunta mais interessante é a seguinte: quantas pessoas foram necessárias para colocar o homem na Lua? Alguém tem alguma noção? Para colocar o homem na Lua, quantas pessoas foram utilizadas para fazer esse processo? Alguém tem alguma ideia? Eu não faço ideia. Alguém quer chutar algum número? Hein? Falem aí, gente, por favor. Ai, professor, eu não faço ideia. Mas pensem em algum número, tentem me justificar. Eu acredito que foram muitos, em torno de Muito umas é 1.000 é uma pessoas. resposta vaga. Eu quero um número. Em torno de umas 1.000 pessoas, professor. 1.000 pessoas? Não, Aurélia. Errou longe. Como diz o pessoal, errou longe, errou rude. Vamos lá, mais uma chance. 100 pessoas? Não, muito mais. Eu falei para ela errou longe, errou rude. É pra 2.000 pessoas? Não, tá frio? Ô, louco! É. Quantas? 10.000? Não, tá fraquinho. Quem que tá falando aí no gestão comercial mesmo? Ah, oi, Mônica. Tá fraquinho, Mônica. Seja agressiva, mulher. Seja agressiva. 10.000 é muito pouco. 100.000? Tá, ainda tá fraquinho. 400.000 pessoas, gente. Foram necessários 400.000 profissionais trabalhando direta e indiretamente para lançar o homem à Lua. Para vocês terem uma ideia. Para chegar nesse ponto aqui que eu estou falando, do pessoalzinho aqui em cima e o foguete pronto para ser lançado.
400 mil pessoas foram envolvidas nesse processo. E alguns anos de trabalho. Olha que interessante. Agora, a pergunta importante, né, como é que você coordena 400 mil pessoas, né? Que é maior do que muitas cidades do Brasil. Né? Isso que é interessante. Para vocês verem que essa instituição chamada NASA, né, que é a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, ou National Aeronautic, né, National Aeronautic and Space Administration, ou NASA, né, ela envolve, entendeu, um conjunto gigantesco de cientistas, engenheiros, indústrias, processos, métodos, né, cálculos, para conseguir chegar nesse momento de mandar o homem para a Lua e depois trazer esse pessoal de volta. E a pergunta mais importante é a seguinte, né? Você tem que recrutar para esse pessoal aí as melhores cabeças, os melhores indivíduos. Porque isso daqui foi o estado da arte na época, gente. Até hoje, esse foguete aqui, Saturno V, em alguns aspectos, é o estado da arte. Tá? É o estado da arte. Tá? Para vocês terem uma ideia. Tá? Em termos de tecnologia. E nós estamos falando de uma tecnologia, senhoras e senhores, né, de 100 anos atrás, de 40, 50 anos atrás, quase. Né? Então, quando a gente fala dessa questão, envolve aí um processo de recrutamento e seleção extremamente complexo. Né? E nesse sentido, eu falo que um gestor... Oi, Viviane, eu encaminhei esse slide aqui na semana retrasada, tá? Ele já foi, mas tudo bem, eu encaminho novamente para você, não tem problema nenhum. Que é a aula passada. Mas já estou fazendo... não, professora, então eu procuro aqui no e-mail, desculpa. Não, se você quiser eu encaminho de novo, não tem problema nenhum, tá? Tá, por favor, obrigada. Isso, sem problema nenhum. Você manda. Cliente manda. É assim que funciona? Não, professora, é que eu gosto de acompanhar, na verdade, porque, assim, o áudio do meu notebook, ele tá meio ruim. Então, assim, para eu poder enxergar o slide pelo celular, eu não enxergo. Fica muito pequeno. Então, aí eu abro o slide aqui no meu notebook e eu ouço o áudio pelo celular. Ah, tá certo. Já mandei aí pro grupo, tá? Ah, obrigada, viu? Tá bom? Não tem problema nenhum. Então, olha só, gente. Tá? Para vocês verem o processo de lançamento disso aqui, como foi gigantesco. E, portanto, a gente tem que entender também que o processo de recrutamento e seleção desse pessoal foi um processo extremamente complexo. Então, a gente pode dizer, né, que uma boa gestão com pessoas deixa de ser um desafio e passa a ser o quê? Sinônimo de sucesso. Se a gestão, o recrutamento e a gestão de pessoas não fosse bem feito, isso daqui nunca teria ocorrido. Tá? Por quê? Porque a contratação desse pessoal pressupõe que você está dando uma diretiva e um norte para isso daí. Então, tanto o recrutamento quanto a seleção de pessoal faz parte de um processo muito maior, que é qual? Que é o processo de suprir, tá? de prover, suprir e prover uma organização de talentos e competências necessários o quê? A continuidade e ao sucesso em um contexto altamente dinâmico e competitivo, gente. Essa é fundamental. Imaginem vocês também uma das coisas mais interessantíssimas. Tem um filme também falando sobre esses lançamentos do homem à Lua, que foi aquele, eu acho que Apollo 15, do fracasso ao sucesso. Não sei se vocês lembram desse. É um filme que teve com o Tom Hanks e tudo mais, que quando eles estavam chegando na Lua, deu um problema no módulo deles e eles não conseguiam produzir oxigênio. E o que aconteceu? Teve que se juntar um monte de cientistas aqui na Terra
e pensar estilo a lá MacGyver. Vocês lembram desse seriado, MacGyver? Sim, eu lembro. Nos anos 80? O cara usava um chiclete, um clipe de cabelo e um elástico e ele conseguia construir uma bomba atômica. O que aconteceu? Teve que fazer isso com esse grupo de pessoas, olhando o que tinha dentro desse módulo, dentro dessa cápsula, e com o que tinha, o que dava para construir para salvar os caras lá da asfixia por gás carbônico. Olha só que interessante. Por outro lado, gente, e fizeram, e conseguiram, tá? Por outro lado, uma das coisas muito importantes também é o seguinte, tá, esse pessoal foi para a Lua, trouxe 300 quilos de pedras, tá? E o que isso tem a ver com a vida da gente? Alguém sabe? Alguém sabe? Para mandar esse homem para a Lua, foram criados milhares de tecnologias, várias tecnologias, que hoje estão incorporadas no dia a dia da gente. No dia a dia da gente. Foi inventado, por exemplo, o velcro, foi inventada a comida desidratada, foi inventado o forno micro-ondas. Olha que interessante. Tudo tecnologias que surgiram para resolver problemas de como mandar o homem para a Lua. Por exemplo, na Estação Espacial Internacional, que está lá no espaço, a 400 quilômetros da Terra. Quais são os grandes desafios de ter esse pessoal ali no espaço? Do ponto de vista de coisas, de desafios. O que vocês poderiam me dizer? Gente, conversem comigo. O que você acha, Mônica? Quais são os desafios? Sueldon, Felipe? Quais são os desafios? Aurélia? O que vocês acham? Gente, vocês estão me ouvindo? Oi, professor, eu estou ouvindo, mas eu não sei explicar. Não, eu estou perguntando o seguinte, quais são os desafios que os caras têm lá? Pensem. Não é algo inexplicável, tá, Mônica? Não é isso. Quais são os desafios? Falta de gravidade. Perfeito, Felipe. Não tem gravidade. A verdade tem, mas ela não está funcionando ali. Vamos lá. Você está lá na Estação Espacial Internacional em ausência de gravidade, Mônica. Ir no banheiro é uma tarefa fácil? Uma coisa que a gente faz no dia a dia. Vai no banheiro, fazer o número 1, número 2. Não. Então, olha, você tem que inventar uma tecnologia extremamente sofisticada para ir no banheiro. Para ir no banheiro. Por exemplo, tem água abundante na estação espacial lá? Tem chove? Tem nuvem? Tem rio lá dentro? Não tem. Então, o que os caras têm que fazer ali? Tudo tem que ser reciclado. A urina deles tem que ser reciclada. As fezes deles devem ser recicladas. A água que está na transpiração e no suor tem que ser reciclada. E essa água, essa urina, essas fezes, a água disso daí, vai para quê? É utilizado em quê, gente? Para eles beberem. Próprio consumo? Para o próprio consumo, Viviane. Para o próprio consumo. Ai, que nojento. Não tem nada de nojento. Os caras estão desenvolvendo uma tecnologia aqui para resolver um problema.
O que essa tecnologia que está sendo utilizada lá tem a ver com os problemas aqui na Terra? Tem tudo a ver. Se desenvolve uma tecnologia barata e que recicla praticamente 100% das fezes e da urina e transforma em água potável, isso não seria ótimo para as comunidades ribeirinhas aqui do Brasil? Para aquelas famílias que moram nos grotões e só tem fossa sanitária? Não seria ótimo isso para despoluir a água do rio Tietê, por exemplo, e transformar em água potável? Com certeza. Sim, com certeza. Então esses empreendimentos que muita gente, o pessoal fala, isso aí é bobagem. Não tem nada de bobagem. Pega, por exemplo, as corridas de Fórmula 1. É uma corrida de elite, é um pessoal de elite cheio da grana. E daí? Qual a importância da Fórmula 1 para o dia a dia nosso? Poxa, muitas das tecnologias que estão nos nossos carros hoje em dia, elas surgiram na Fórmula 1. Foram utilizadas lá, primeiramente, a um custo gigantesco, que depois foram se barateando e até chegar ao mercado no dia a dia nosso, incorporado no nosso cotidiano. Tá? Então, olha só que interessante isso. Isso envolve, né, então, o quê? O dono, o gestor de uma empresa, ele tem que, então, ter um processo de recrutamento e seleção, né, de pessoas que não fica só restrito à atividade da gestão de pessoas e ao pessoal só do RH, gente. Tá? Vocês têm que pensar que quanto maior for essa participação do órgão requisitante, tá? De novos funcionários, né, ou de novos procedimentos, maiores serão as chances de sucesso e de integração, tá, deste com sua nova função, ou seja, desse funcionário contratado com a sua nova função. Tá? Então, essas características que são requeridas aí para um cargo, e por conseguinte, tá, a busca e análise desse candidato, elas devem ser muito objetivas, claras e muito bem definidas, gente. Tá? Então é muito importante nesse sentido que qualquer organização, que qualquer empresa, ela verifique, né, quais são as carências que cada setor tem, né, como você vai quantificar esse pessoal, como você vai distribuir esses subsídios para os processos de recrutamento e seleção, tá? Então, tudo isso daí é de suma importância, tá? Você tem que entender quem é esse que você precisa. E eu falo que um bom gestor, ele vai fazer isso aqui, ó, né? Ele vai buscar grandes indivíduos, vai delegar autoridade a esses indivíduos e você sai do caminho. Essa é uma frase do Ronald Reagan, tá? Que eu acho fantástica, né? Cerque-se de grandes indivíduos, delegue autoridade e saia do caminho. Tá? Ronald Reagan foi um presidente dos Estados Unidos no início dos anos 80. Tá? E essa frase eu acho fantástica dele, que fala isso. Né? Você quer se tornar uma empresa grande, você quer ser inteligente, ande no meio de pessoas mais inteligentes que você. Porque isso te força a evoluir, te força a melhorar. E essa é a importância, então, do recrutamento e da seleção. Tá? E nesse sentido, esse recrutamento e essa seleção, essa captação de talentos, ela vai buscar isso. Qual é o capital humano? Né? E lembrando que esse capital humano é o recurso mais importante dentro da organização, como eu falei para vocês. Tá? É ele que vai gerar todas as informações e analisar, filtrar para que chegue na alta direção, para saber se está caminhando ou não. Né? Então, esse planejamento do recrutamento tem várias etapas, várias fases. Tá? E esses aspectos são importantes justamente para fazer o quê? Né, para garantir o crescimento e a sustentação de uma empresa, através do que? Desenvolvimento de processos, tecnologias e, finalmente, pessoas.
ok? E nesse sentido, gente, essa captação de talentos, esse recrutamento, né, você pode dizer que ele envolve tanto uma pesquisa interna quanto um planejamento dos recursos humanos, né, do RH. Tá? E nesse sentido, nós estamos procurando fazer o que nesse caso? Né? Se eu quero atrair talentos, primeiro, é fazer um levantamento interno das necessidades, tá? Dos recursos humanos, né, das organizações em todas as áreas, níveis e assim por diante. Tá? Então, entendendo quais são as vagas que vão precisar serem preenchidas ali, tá? Dentro dessa organização, né? E esse levantamento interno, ele não pode ser esporádico, não pode ser ocasional. Isso é um processo de melhoria contínua e constante, que envolve todas as áreas da organização. Quando a gente pensa que recrutamento e seleção não é uma coisa só que é feita uma hora ou outra, quando saiu alguém, não. Né? Lembre-se, como eu disse a vocês, se vocês querem ser grandes, tem que pensar em pessoas que pensem grande. Tá? Então, essa pesquisa interna, ela, na verdade, é o ponto de partida, tá? De todo o processo de recrutamento e seleção. E é ele que vai dar ali um norte, tá? Para fomentar esse processo seletivo, ok? E nesse sentido, né, a pesquisa externa de mercado, ela vem depois dessa pesquisa interna. Uma vez que você fez, né, muniu essa pessoa de todas essas informações, aí sim, você vai fazer uma pesquisa de mercado, tá? Buscando aí, entendeu? Se concentrar em alvos específicos, ou seja, eu vou buscar quem é o meu target ali específico, né? Olhando ali, entendeu? O mercado de candidatos para analisar, para direcionar as técnicas aí de recrutamento e seleção. Então, nesse sentido, você também está fazendo um processo de segmentação de mercado. De segmentação de mercado. Só que agora a segmentação de mercado do quê? Do mercado de trabalho. Do mercado de trabalho. Né? E mais do que isso, você vai ter que levar em consideração ali o seguinte, né? Você vai decompor esses mercados, você vai fragmentar, segmentar esse mercado, tá, em diferentes classes de candidatos, de acordo aí com os interesses específicos da organização que vocês encontram, principalmente ali com relação a as fontes, quais são os meios de comunicação, de recrutamento que permitem aí essa organização, então, fazer o quê? Aumentar o seu rendimento no processo de recrutamento, reduzir o tempo, né, do processo de recrutamento, porque isso também é um custo, ok? Que mais? Reduzir custos operacionais de recrutamento, tá? Que influem no processo aí da pesquisa externa. Muitas vezes, certos processos de recrutamento, quando você está num cargo já de diretoria, por exemplo, envolve várias vezes meses, tá? Meses, 4, 5, 6, 7 meses nesse processo de recrutamento e seleção, gente. Envolvem viagens e assim por diante. Tá? E mais do que isso, você tem técnicas também de recrutamento. Para cada segmento, para cada tipo de profissional, é um canal distinto. É um canal distinto onde buscar isso daí. Tá? Então, esse recrutamento aí tem que também estar alinhado dentro dessa estratégia da empresa. Então, uma vez que foi feita essa pesquisa interna, tá? A externa, que é a próxima, né, prioridade, você vai ter que olhar aí quais seriam as técnicas de recrutamento que você vai utilizar, tá? Para dar processo no andamento desse recrutamento, ok? Então, nesse sentido, nós podemos colocar tudo isso que nós falamos agora em algumas etapas, né, de um processo seletivo. Então, dentro de uma empresa, a gente pode pensar o seguinte, né? Quais são aí as funções, né, os cargos que precisam ser preenchidos. Lembrando, né, que isso tem que estar alinhado dentro daquele contexto da empresa, dentro, tá, dos objetivos, da visão da empresa e do um processo de médio e longo prazo. Porque quando você contrata uma pessoa, você contrata uma pessoa pensando só no curto prazo? Não. Lembre-se,
quando você está contratando um funcionário para trabalhar para você, você espera que essa relação seja uma relação de longo prazo. Né? Por quê? Porque você também vai investir nesse funcionário ao longo do tempo. Então, se você está investindo ali tempo e dinheiro, aquele funcionário se torna um asset. Ele se torna o quê? Ele se torna uma pessoa de valor ali para a organização. E isso é custo. Né? É um investimento pelo lado da empresa, mas também esse investimento tem um certo custo. E você espera que esse investimento nesse asset, nesse ativo, tenha um retorno de médio e longo prazo. Ok? Então, a gente pode dizer que esse processo de recrutamento, tá? Ele não é só um processo, né, que decorre ali de preencher um cargo vago, né, e o agrupamento de candidatos que tem um perfil relacionado àquele cargo, né, ou aquela que se adere àquelas condições para integrar na empresa. Tá? Você tem que pensar que esse processo de recrutamento, quando você está definindo essas funções, né, e cargos que precisam ser preenchidos, você também tem que ter ali o que é a descrição, né, sobre o trabalho que a pessoa deverá realizar, ou seja, qual é a vaga, o que você espera que esse indivíduo faça dentro da organização. Né? Por quê? Porque aí você vai atrair candidatos, né, de forma mais eficaz. Né? E mais do que isso, né, de forma também eficiente, e de forma também, né, que esse sistema de informação, onde você está divulgando essa vaga de acordo com as oportunidades, ele permita você reduzir custos operacionais e custos de tempo. Tá? Ou seja, é necessário você efetuar um certo planejamento ao pensar no processo de recrutamento. Tá? Então, essas etapas que eu estou falando no processo seletivo aqui, ela envolve esse planejamento. Tá? Outra questão também fundamental é especificar a localização geográfica, né? E a posição da estrutura na empresa, ou seja, quem se submete aí no organograma, ou seja, dentro de uma estrutura hierárquica, a quem eu vou ter que fazer o meu reporte, a quem eu vou estar ali suplementando e dando informações. Né? Ou seja, se eu não fizer esses 3 passos anteriores, vai ser difícil, né, eu conseguir contratar um profissional adequado àquela vaga. Né? E com isso você define os requisitos e qualificações necessárias para trazer esse profissional. Parece bobagem isso que eu estou falando, mas não é. Como eu disse a vocês, se isso daqui não fosse feito de forma adequada, isso daqui que a gente viu nunca teria acontecido, gente. Porque, como eu disse a vocês, nós estamos falando de um projeto aqui que envolveu 400 mil pessoas, direta e indiretamente. Direta e indiretamente. O maior feito da humanidade, em termos de tecnologia, você precisou só recrutar 400 mil pessoas. 400 mil pessoas. Então, nesse sentido, né, essas etapas, esse processo seletivo, eles são fundamentais. Né? E nesse processo, né, de recrutamento, você espera conseguir o maior número de candidatos possíveis, né, candidatos qualificados, para encaminhar para uma seleção. E dentro desses, e nesse conjunto de candidatos selecionados, ou que você reuniu ali para aquela vaga, ou para aquele conjunto de vagas, você conseguir selecionar aquela pessoa com as maiores skills e habilidades. Lembrando que aqui também é uma outra questão muito complexa, gente. É um pouco complexa. Às vezes você tem um indivíduo que tem habilidades extremamente avançadas e fantásticas para um determinado trabalho, mas em alguns aspectos ele não preenche. Por exemplo, imagina que você tem que ter uma pessoa fazer um trabalho que envolve a comunicação, e essa pessoa, por exemplo, tem medo de falar com o público. Seria difícil. Por exemplo, senhoras e senhores, vamos supor que eu precise contratar um professor universitário e eu precisasse
fazer um processo de recrutamento. Que habilidades eu precisaria observar neste candidato para fazer um processo de seleção para uma vaga de professor universitário? Quem poderia me dizer? Um de cada vez, hein? Primeiro, eu preciso que esse professor tenha conhecimento dessa área. Vocês esperam que um professor que venha dar aula aqui para vocês saiba o que está falando, né? Então, aí você vai ter que estabelecer alguns critérios para seleção de currículo. Por exemplo, que critérios vocês estabeleceriam, então, para a seleção desse candidato? Esses critérios é como se fosse um filtro. Por exemplo, eu poderia selecionar o seguinte, olha, eu preciso que um professor tenha mestrado, tenha doutorado, que ele tenha estudado, entendeu? Numa determinada instituição XYZ, né? Por exemplo, mas isso não é condição necessária, mas não é suficiente. Você espera também que esse professor tenha certa habilidade de comunicação. Por quê? Porque eu vou ter que falar, esse professor vai ter que falar com alunos. Então, por exemplo, na USP, quando eu era aluno de graduação, eu peguei certos professores que o cara era um gênio, entendeu? Conceituadíssimo na academia mundial, entendeu? Fizeram pesquisas fantásticas, mas para dar aula, o indivíduo era um desastre. E por quê? Porque ele não sabia comunicar com clareza todo o conhecimento que ele tinha na cabeça. Então, esse professor, por exemplo, ele nunca poderia ser um bom professor no sentido de ensinar. Ele é muito melhor sendo um pesquisador. Infelizmente, aqui no Brasil, as instituições de ensino públicas, sejam elas estaduais ou federais, todo professor é obrigado a fazer pesquisa, a lecionar, ou seja, dar aula, e ainda a pensar em como estruturar o curso de uma forma didática. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Quando você pega uma universidade americana, por exemplo, lá não. Lá isso daí é segmentado. O que quer dizer isso? Lá, se você é bom para fazer pesquisa, para estudar, mas você é péssimo para dar aula, então tá bonito. Você vai ficar como pesquisador, como researcher. Então a sua função é estudar a fundo, não é dar aula. Não é dar aula. Por quê? Porque não é a habilidade do indivíduo. Por outro lado, tem professor que adora dar aula. Ele consegue pegar um conceito complexo e transformar esse conceito complexo numa coisa muito mais simples, numa didática que é fácil para todo mundo entender aquilo, utilizando exemplos práticos do dia a dia. Ora, esse professor é melhor ou pior do que o anterior? Não tem melhor, não tem pior. Ele só está alocado para uma outra função, que é a função de didática, onde ele tem habilidades que permitem desenvolver essa didática com muito mais eficiência e eficácia do que aquele professor que é pesquisador. Entendeu? E, portanto, ele também é tão bem remunerado quanto o primeiro. E existe um terceiro tipo de professor lá nos Estados Unidos que é muito comum, que é aquele professor que vai pensar no processo de qual seria a lógica ou de qual seria a maneira mais interessante de ensinar, de repente, didaticamente, para um aluno certos conteúdos. Por exemplo, senhoras e senhores, pensando nesse sentido, tá? Pensando nesse sentido, vamos supor que
eu fosse pensar num curso de gestão de vendas, né? Mas não pensando numa disciplina, mas num curso inteiro. Talvez alguém ali, um professor que conheça isso bem, ele fala, poxa, eu tenho que ensinar, por exemplo, matemática financeira para esse pessoal, eu tenho que ensinar para esse pessoal finanças, eu tenho que ensinar para esse pessoal dentro de finanças, cálculo de break-even point, cálculo de margem, cálculo de valor adicionado, cálculo, entendeu, de algumas coisas que vão subsidiá-lo em toda essa parte da gestão de vendas, métodos e processos. E aí, qual seria a sequência didática disso? Ou seja, vocês veem, é um terceiro tipo de profissional. Todos eles atuam dentro da mesma organização chamada universidade. Teoricamente, todos os três são professores. No entanto, cada um deles desenvolve uma atividade diferente. Desenvolve uma atividade diferente. Olha aqui que interessante quando a gente pensa nisso dentro de um processo de recrutamento e seleção. Tá? Dentro de um processo de recrutamento e seleção. E nesse sentido, quando a gente pensa nessa questão dessas etapas, né, que a gente vai determinar aí funções e cargos, descrever o trabalho, a localização e posição dentro da estrutura, quais são as qualificações, ou seja, quais são os skills que eu estou precisando, né, a gente tem que pensar o seguinte, beleza, mas quais são os tipos de recrutamento que eu posso fazer? Eu posso pensar no recrutamento interno e no recrutamento externo. No recrutamento interno, eu vou buscar, de repente, dentro da própria organização, se não tem alguém que está interessado em preencher aquela vaga. Tá? Quais são as vantagens, né, de um recrutamento interno? Primeiro, gente, a economia para a própria empresa. Por quê? Vai dispensar anúncios, tá, nos meios de comunicação, vai dispensar você contratar uma empresa de recrutamento, de repente, né? Você não vai ter custo de admissão, porque o funcionário já está dentro da empresa. Então você não tem um custo de admissão, integração, atendimento de candidatos. Não, ele já conhece isso daí. Tá? Você tem maior rapidez. Tá? Ou seja, você evita a demora do processo aí de recrutamento externo, ou até das expectativas da publicação do anúncio, a espera do candidato, processo de admissão, demissão e assim por diante. Tá? É também, senhoras e senhores, uma fonte de motivação para os funcionários. Por quê? Poxa, isso vai estimular junto ali ao seu pessoal a atitude constante de você estar o quê? Se autoaperfeiçoando. De buscar, entendeu, crescer dentro da própria empresa. Tá? Então, essa questão do autoaperfeiçoamento e da autoavaliação dá uma possibilidade de ascensão na organização e a oportunidade de evolução dentro da carreira. Uma evolução tanto horizontal quanto vertical. Olha que interessante. Né? Você também gera dentro da empresa um maior índice aí de validade e segurança. Né? Nesse sentido, por quê? Porque o candidato já é conhecido por todo mundo. Ele não necessita de um período experimental. Então você já tem como avaliar esse indivíduo. Tá? Ele já está integrado ali dentro da organização. Se reduz a margem de erro, tá? Graças à informação que a empresa dispõe, né, que ele reuniu desse funcionário ao longo do tempo. Né? Ou mais, pela própria avaliação dos seus pares. De certa forma, a gente também pode dizer que ela desenvolve aí um espírito sadio de competitividade. Olha que interessante, né, nesse sentido. Ou seja, as oportunidades são ofertadas, né, àquelas pessoas que realmente têm condições de disputar por aquela vaga. Entenderam? E mais do que isso, vai aproveitar também, em última instância, os próprios investimentos da empresa em treinamentos. Em vez de gastar contratando alguém, ela investe em treinamentos. Olha que interessante. Olha que interessante. Não sei se vocês já pararam para pensar
nas vantagens de um recrutamento interno? Na empresa, nas organizações onde vocês trabalham, é muito comum isso acontecer? Sim, na empresa sim, que eu professor. Na empresa que eu trabalho, sim, professor. Corre muito? Sim. Lá no Grupo Sonda, a gente tem um programa chamado Caça Talento, que quando a gente abre uma vaga para um assistente administrativo, um subgerente trainee, a gente, em vez de contratar de fora, a gente absorve os funcionários de dentro, faz uma seleção, passa pelo RH, pelas avaliações de potencial para a gente promover para cargos que a empresa precisa. Em vez de buscar fora, faz um caça-talento interno dentro da empresa. Olha aí que legal. Olha aí. Lá na empresa sua também ocorre isso, Aurélia? Sim, professor. Quando eles abrem vagas, eles colocam no mural as vagas que estão abertas e para os funcionários. Aí os funcionários que tiver interesse, né, eles vão falar com o RH e aí ele tem uma pessoa de recrutamento lá. Eles vão fazer o recrutamento com essas pessoas que têm interesse na vaga. E aí, se não conseguir preencher a vaga, aí sim eles disponibilizam nesses sites de emprego, sabe? Perfeito, olha aí. Verdade. Ou seja, né, ele está dando oportunidades e incentivando que vocês estudem, que vocês Sim, possam se aprimorar. Por outro lado, uma empresa que vai direto para um recrutamento externo, ela pode gerar conflito de interesses. Entendeu? Em que sentido? Ela vai criar aí uma atitude negativa nos empregados, né? Que por não demonstrarem condições, não realizam aquelas oportunidades. E, portanto, né, quando se trata aí de chefes que não têm potencial de desenvolver para subir além da situação atual, da sua posição atual, né? E com isso, os colaboradores falam, pô, por que eu vou me esforçar? Por que eu vou me esforçar? Não me dão uma chance de alçar voos maiores aqui dentro da organização? E mais do que isso, né, gera também o que a gente chama de uma seleção adversa. O que é isso? Já que eu estou vendo que estão contratando alguém de fora, que estão precisando de habilidades XYZ, e eu tenho essas habilidades, mas não estão me dando essa oportunidade, eu vou embora dessa empresa. Por quê? Não me valorizam como um ativo, né? Então, olha só que interessante, né? Outra questão também é que ela exige aí um potencial de desenvolvimento, né, para poderem ser promovidos. Né? Se a organização não oferecer oportunidade de crescimento no momento adequado, ela corre o risco do quê? De frustrar os empregados em seu potencial, né, e nas suas próprias ambições pessoais, e com isso traz apatia, desinteresse, o desligamento da organização, né? E eles vão buscar oportunidades fora da empresa. Hã? O que a Mônica colocou? Mas você estando na empresa tem que se mostrar com interesse. Quem não é visto não é lembrado. Perfeito, Mônica. Isso é fato. Então, qual é a questão? O que é aí? Quando você está numa empresa, não é só fazer o que te mandam, na verdade. É você fazer muito mais do que te mandam. Muito mais do que te mandam. É além daquilo. Por quê? Porque se você faz só aquilo, você é medíocre. O que quer dizer medíocre? Você está na média. Você está na média. Entendeu? Concorda? Isso. Entendeu? É isso daí mesmo. Tem um canal com a Leda Nagli. Não sei se vocês lembram dessa mulher, Leda Nagli. Já ouviram falar? Tá? sim, professor. Ela é a mãe do Duda Nagli, né? Ela E, faz bastante palestras no Insta. o Duda eu acho um xarope, mas a Leda é fantástica. Ela Né? é. A Leda Nagli, ela tem uma entrevista com o Valdez Ludwig. O Valdez Ludwig, ele foi um grande headhunter
no mercado de trabalho. E ele falando sobre essa questão do processo de recrutamento e seleção, a importância do processo de recrutamento e seleção, né? E como isso é importante. Eu quero mostrar para vocês um trechinho, para vocês verem qual a importância disso. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Talvez Ludwig. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Estão conseguindo? Vamos assistir juntos. Olha só que interessante. Esse cara é uma piada. O consultor de empresas Valdez Ludwig esteve aqui no Sem Censura e deu Estão ouvindo bem? uma aula sobre o mercado de trabalho. Há uma transformação na economia. Vocês estão ouvindo bem? Sim, professor. Maravilha. Toda. Então, o resumo da ópera é assim. Presta atenção. Nós temos uma economia baseada em conhecimento. Só se vende, só se compra, isso é conhecimento. Se ela é baseada em conhecimento, o que importa mesmo é a inovação. O que importa para uma empresa, o único fator de competitividade que sobrou para as empresas chama-se inovação, capacidade de inovar. Inovação só vem de gente. Inovação não vem de máquina. Então o ser humano passou a ser a chave da estratégia das empresas. O empresário bacana sabe que a única coisa que presta na empresa dele são os funcionários dele. Que o resto não vale nada. Empresas com patrimônio do tamanho dessas companhias aéreas aí, com problemas, certo? Não adianta ter o melhor equipamento do mundo. Certo? Não adianta isso. Se você não colocar o teu funcionário em primeiríssimo lugar, é a única coisa que vale. Tá certo? Se eu deixo de ser senhor de engenho, eu não preciso de capataz. Por que tem capataz? Porque o senhor de engenho detesta sujar as mãos. Então o que ele faz? Ele contrata um capataz. Nas nossas empresas ele dá o nome de gerente para esse cara. Aí você pergunta, o que você faz com o gerente? Nada. Certo? O que você faz aqui? Eu coordeno. Eu supervisiono. Nada. Ele não faz nada. Ele passa o dia como capataz. Ou seja, controlando os outros. Certo? Acabou o que eu pedi? Eu pedi ontem, cadê o relatório que o homem está pressionando? Sempre tem um homem pressionando o cara. Né? Ele fica no meio de campo, está desempregado. Está desempregado. É um cara que não sabe fazer nada, é só controlar os outros. Daqui que eu assino, adoro assinar e tal. Agora, essa estrutura ainda vige, quer dizer, por quê? Se tem senhor de engenho e tem capataz, é porque tem a terceira raça, que é a maioria das pessoas que tem uma vocação para escravo. Aí é a questão do empreendedorismo. Eu não posso mais ir para o mercado de trabalho como um escravo. O que é o escravo? Detesta trabalhar. E é fácil de fazer o teste. É fácil fazer o teste para saber se é escravo ou não. Você pergunta para a pessoa assim, e se você ganhasse na Mega Sena? Aí o cara diz assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu não passava nem na porta daquela empresa. Tanto que ele odeia trabalhar. Bom, ele tem a síndrome do domingo de noite, aquela história toda. Ele confunde o salário completamente. Ele acha que ele ganha pouco e ponto final. Ele esquece que a regra do salário é igual no mundo inteiro, desde Adão e Eva. As pessoas recebem pela sua raridade e não pela sua importância. Os professores estão em alta e ganhando pouco. Por quê? Porque tem muito e o Popó ganhou em 12 minutos o quê? Certo? O que nenhum professor vai ganhar, mas Popó só tem um. E professor tem muito. E o erro definitivo do escravo é trabalhar mal porque ganha pouco. Por que você está trabalhando tão mal? Porque eu ganho pouco. O dinheiro que eles me pagam não é para fazer trabalho espetacular, não. E aí ele fica ali. Quem é que vai te achar? A minha orientação, cadê? Tá lá. Primeiro, se você ganha pouco, sabe o que você tem que fazer? Um trabalho espetacular. Porque aí alguém te acha. O cara que começa a jogar bola, ele começa a jogar bola ganhando um salário mínimo. Ele não faz gol contra porque ganha pouco. Vou fazer gol contra. Por quê? Porque eu ganho pouco. Ele vai e mostra o talento dele. E aí alguém descobre. Você ganha pouco? Faça um trabalho espetacular, pô. Olha que engano. E o pior ainda, o escravo tem essa coisa de não gostar muito do salário, que ele gosta do benefício. Entendeu? Tem ticket, tem vale, tem não sei o quê. O importante é cesta básica. Né? Agora, por quê? Porque a estrutura industrial ainda está aí, a velha, para a maioria das empresas. Mas agora, o funcionário que é maravilhoso e que nunca é reconhecido tem que se demitir da empresa? Claro que tem que procurar outro. Claro, já faz o trabalho mais graça que você dá. Você faz um trabalho espetacular, o cara continua pagando pouco.
O pagamento, você tem que saber quanto você vale no mercado. O cara chega para mim e diz assim, eu quero aumento. Eu digo, tem alguém querendo contratar você? Não. Ué, então é o que você vale, meu irmão. Isso é no mundo inteiro. Não importa se é socialismo, comunismo ou capitalismo. Isso aí vai desde Adão e Eva. Então você tem que saber quanto você vale também. Para poder exigir. É a passeata onde o servidor público. Eu quero. O que eu quero. Eu quero do que eu quero. Quanto você vale? Me diga quanto você vale. Infelizmente é assim. Esse modelo industrial velho morreu então. Então é o fim do capataz. O fim do capataz morre junto o tal do gerente. É o fim completo da escravidão. Agora sim acabou a escravidão. Qual é a tragédia embutida aí, Leda? É que esse novo mundo dessas empresas bacanas que a gente está conversando, e até agora, é para muito pouca gente. A maioria das pessoas que estão sem emprego são esse perfil, que estão precisando de um capataz aí, de um bom senhor de engenho. Então, é um dilema que nós temos, que é transformar... A chamada ratatouille está liquidada? Não, nós temos que... Não, o desafio não é botar as nossas crianças na escola, elas já estão. O Brasil está com todas as crianças na escola nesse momento, praticamente todas. É bobagem. O problema... Melhorar a escola. Não, o nosso problema é colocar o adulto de volta na sala de aula. Porque a questão não é qualificar a pessoa. Não tem como. Ó, meu amigo, você... Quantas estão atualizadas? Não, é educação básica. Eu vou dizer por quê. O indivíduo, você não tem mais trabalho aqui. Por quê? Porque esse torno aqui era manual, não tem, agora é torno de comando numérico, é software. Ah, tá, eu vou me qualificar. O indivíduo tem a 4ª série do 1º grau. Aí vai para a aula de comando numérico, vai para a aula de álgebra booleana. Tem condição? Tem que ter o 2º grau completo para começar a trabalhar nessas coisas que nós temos hoje. Tem que saber regra de 3. Para ler o jornal, precisa saber regra de 3. Então a questão é que nós temos uma massa de desempregados entre os 35 e os 50 anos de idade que tem a 4ª série do 1º grau. Isso. Vamos lá. Sobrou só o emprego da mão de obra. E não existe mais emprego para mão de obra. Ninguém quer contratar mais a mão de ninguém. Na escola de samba, querem contratar a mão de alguém? Você quer contratar o talento de alguém, você quer contratar o sonho de alguém, você quer contratar o conhecimento de alguém. Porque, enfim, a mão, a máquina está fazendo. Até porque hoje tem que ser feito com máquina para não machucar o funcionarinho, porque é tudo para o meu funcionário. As empresas bacanas são maravilhosas, porque elas já sabem disso. E aí demitem a gerentada velha. E aí tem a escassez absoluta no mercado. De quê? De líderes. A escassez total. A maior dificuldade de contratação, a Miriam sabe disso. Mas tirando o gerente, sobra o dono, né? Isso que vai Só ter o senhor de engenho, Mas se ele não tiver talento para liderança, ele faz o quê aí? Normalmente ele tem, se ele já está tocando uma empresa bem. O acionista, o presidente... Porque ele vai ter que se relacionar com a equipe dele. Se ele não tem, deve se permitir contratar uma direção qualificada? E é o que está acontecendo. As grandes empresas hoje buscam o líder. O líder é o líder. A rotatividade de executivos hoje, presidentes de empresa, está da casa de, no caso dos Estados Unidos, 22% no último ano de presidentes foram embora, mandados embora, presidente de empresa. Porque também existe uma irrealidade nisso, de um funcionário ganhar R$1.000 por mês e o presidente, quando sai, depois de dar um prejuízo medonho, certo? Leva um bônus de 4 milhões de dólares. Então, quer dizer, esses absurdos estão ocorrendo, que ninguém sabe muito bem de onde vem esse talento todo dele. Então, o que nós precisamos? Empresários, cidadãos, conscientes, ecologicamente comprometidos para não acontecer o que aconteceu aí. Certo? É cadeia mesmo, que é para dar o exemplo, que toma cuidado que isso dá cadeia. Não vai sujar o rio assim mais, não. É esse o empresário que se precisa. Esse empresário, ele não contrata gerente. Ele contrata líder, quando ele acha. Quando ele não acha, ele deixa a sala vazia. Porque prefere deixar vazio do que colocar um gerentão velho, um capataz, certo? E trata de contratar empreendedores como funcionários. O perfil empreendedor... Para todo mundo entender o que é um empreendedor. O empreendedor, ele é como se ele tocasse uma empresa dele dentro da empresa de outro, quando se chama intraempreendedor. É uma pessoa que tem noção do negócio todo. O indivíduo é o assessorista da empresa. Se entra um cliente e diz, onde é que eu posso falar? Ele nunca responde, isso não é comigo, aqui eu só cumpro ordens. Ele diz, é comigo mesmo, doutor, o que é que o senhor deseja?
E sabe o valor da ação. Sabe o valor da ação dele, da ação da empresa e da ação dele, sabe a política da empresa toda, sabe quanto ele custa para a empresa e quanto a empresa paga, quanto ele gera de valor. Ele é um microempresário dele mesmo, até porque a carreira é pessoal, isso é uma outra orientação para as pessoas. Quer dizer, a carreira é tua. Não delegue a tua carreira para o teu chefe, muito menos para a tua empresa. Porque a empresa que você trabalha, ela não é desenvolvedora de carreiras. Ela desenvolve os negócios dela, onde a tua carreira é importante. A carreira é tua, cada vez mais tua, porque é conhecimento que você vende. Certo? Então, o empreendedor é um indivíduo que busca as oportunidades, ele percebe a oportunidade, ele é observador, ele corre riscos, adora correr risco, sem correr perigo. Então ele planeja, o planejamento que está em Cristo. Você pode correr altos riscos com pouco perigo. Claro. A palavra que está no meio chama-se planejamento. Então é um indivíduo que sabe planejar e, fundamentalmente, é um indivíduo que ama trabalhar. Trabalhar é uma dádiva, certo? É a Fernanda Montenegro. Como é que você quer morrer? No palco. O meu sonho é morrer no palco. Pergunta para os funcionários das empresas, o sonho deles é esse. Meu sonho é morrer eletrocutado aqui nesses cabos. Você pergunta para o escravo, qual é teu sonho? Aposentar. Porque daí eu vou. Aí eu falo o quê? Vai morrer? Que sonho besta de aposentar. Tem o sonho do artista. O sonho do artista é muito forte. Ele ama trabalhar. E às vezes trabalha com uma coisa que detesta. Certo? Tem gente que odeia beijar na boca o inimigo e beija na boca no palco. Não tem problema nenhum. Voltando à escola de samba, que eu citei ainda agora, por que um serralheiro tem um emprego numa empresa, uma serralheria, e fica praguejando com o patrão, faz um trabalho ruim e exige o ticket, e sai antes, podendo sair antes, e 37,1 de febre, tá certo? Ele pede licença de 3 dias. Quando ele sai dali, às 6 da tarde, e vai para o barracão da escola, ele vai para qual função? Mesmo. Se lá não tem ticket, lá não tem ticket, lá não tem nada. De noite ainda por cima. O banheiro eu sei como é que eu já fui, é aquela coisa. E ele faz um trabalho espetacular lá na escola de samba. Então não vê que esse pacto primeiro tem que ter necessidades básicas resolvidas, depois tem que ter. É porque a escola de samba dá a ele a oportunidade de realizar um sonho. E a maioria das empresas, nem a política da empresa não está nem aí para os sonhos das pessoas. Mas o novo chefe está, né? É isso que eu escutei. Eu escutei antes de ontem, dessa empresa que eu citei ainda agora. Eu escutei. Eu estou preocupado com o sonho individual dos meus funcionários. A primeira pergunta quando o cara vem trabalhar é: qual é teu sonho? Para a empresa ajudar ele a realizar. Aí a empresa vai que vai, bacanérrima e tal. Eu estou muito agoniado com algumas coisas. Eu estou mais agoniado com essa obsessão pela formação, que não ajuda muito, não. Você tem razão. É 400 MBAs rosnando com esse negócio de formação. Tem que ter a formação. Obviamente que se você for engenheiro da NASA, meu amigo, começa no ITA, depois vai, claro. Depende da função que está, mas parar com a obsessão. Vai atrás do que você é forte, certo? Esquece, gerencia o que você é fraco. Não minta em relação ao que você é fraco. Fala inglês, more or less, or a little bit. Não. Nada. Você fala little bit é porque não fala nada. As empresas estão parando de investir no inglês das pessoas. Porque descobriram que depois de 3 anos ninguém sai falando coisa nenhuma, que vira uma social, a empresa paga o meu inglês. Aí vai pro inglês. E ninguém fala nada de inglês. Eu estou falando uma coisinha, eu não sou contra aprender inglês, pelo amor de Deus, todo mundo tem que aprender. E se a tua profissão exige o inglês, faz o curso, depois conversa com o pessoal do teu curso sobre qual é a melhor maneira de viajar para aprender inglês mais forte, certo? Acho que tomar cuidado. Se o inglês é fundamental no seu trabalho, investe. Eu quero dizer, o que é fundamental hoje... Se é uma ferramenta, investe. O que é fundamental hoje é a capacidade inovadora. Agora, eu queria colocar um desafio aqui à mesa. Ai, meu Deus. Onde está, na escola de 1º grau e 2º grau, o que eu falei que era o empreendedorismo? A escola está formando as pessoas para gostar de correr risco? Para perceber oportunidades? Para amar trabalhar? Não.
Nem um pouco. Nós não somos formados para ser empreendedor. Então todo mundo é empreendedor. Esse negócio, eu não sou empreendedor, eu não tenho dom. Todo mundo. Dom não existe. Para com isso de dom. O Mozart tinha dom para música. Piano. Mentira! Mentira! Mas aos 6 anos ele tocava, porque tinha um piano. Se não tivesse piano, cadê o Mozart? Eu estou dizendo que tem que dar oportunidade ao talento que vai acontecer. Tem que ter um piano por perto. Em algum momento a bolinha do Rubens chegou na frente dele. Mas primeiro passou pelo judô, pelo não sei o quê, onde foi fracassando. As mães não, colocam a menina no balé. E deixam 10 anos no balé para a menina ficar na 4ª fila. E tem que ir lá gravar. Põe a menina no... Será que não faltou a bolinha de tênis para a menina? Tem que dar oportunidades às pessoas de mostrar... Ninguém nasce com nada. A gente nasce com determinada compleição para algumas coisas. Se nasce com um ouvido maravilhoso, a gente seria cantor. É que o nosso ouvido é ruim. Tá certo? O passarinho não nasce sabendo voar. A mãe dele não joga ele para baixo do ninho, ela não é besta. Só depois que nasce a pena. Entendeu? Aí a mãe joga, aí ele aprende quando a mãe joga. A gente não nasce sabendo mamar, a gente encosta o peito e encontra aquela maravilha. Aí mama. Isso também no ambiente profissional. Então, a sugestão é, quais são as suas fortalezas, os seus talentos. Não é matemática, não é isso? É comunicador, adaptável, a pessoa carismática, esses grandes temas, tá certo? Do talento. E aí você tem trilhões de profissões, né? Que você pode escolher, que você pode se encaixar. Isso é um menino falando para mim, acho que eu falei de uma vez que eu tive sem censura sobre isso. Acho que falei, mas vale a pena falar de novo. Do menino do interior de Minas, que quando eu perguntei o que você faz melhor do que os outros, ele nada. Eu disse, não, você tem que ter alguma coisa pô, que você faz melhor que os outros. Eu sou o melhor torcedor do Atlético. A única coisa que eu sou reconhecido. Aí ele montou uma rede de lojas temáticas do Atlético. E foi fazer administração. E daí a rede coisa. Quer dizer, o que ele tem de bom? O que ele tinha de bom? O que a mãe considerava um defeito. Que era obsessão pelo Atlético Mineiro. A ovelha negra. A ovelha negra da família. E ele vai e me monta uma rede temática do Atlético. E aí, sabe? E vai fazer administração, porque tem que saber, tem que ter a formação. Lendo a importância dos pais para estimularem seus filhos a serem críticos e criativos, não é? Que não comece em casa a tolir, porque depois a escola já vai tolir. Então... Você tem um filho que é ótimo em matemática e péssimo em história. Você deve contratar um professor particular de matemática. Para ficar o melhor da classe. Que é para o bicho ficar o cão em matemática. E contrata um mais ou menos de história para o bichinho passar. E incentivar isso. Tudo está numa palavra que é sensibilidade, que é prestar atenção no outro. Prestar atenção no mundo. No outro e em si mesmo, né? Claro. No outro, no mundo. Quer dizer, o menino... Os pais têm uma amiga da menina no judô. A escola não tá... Aí o menino vai com aquela cara pro judô. 3 anos no judô. Porra. Mas eu teria uma pergunta para... Você colocou um desafio para nós, eu faria o mesmo desafio, um outro desafio de volta. O que a gente vê muito das empresas, essas maravilhosas que a gente comentou, né, as empresas maiores, já mais estruturadas, o que é muito comum é que essas empresas buscam no mercado, igual buscam agulha e palheiro. São tantas as oportunidades de encontrar um profissional, então são 10 vagas para trainee, por exemplo, aparecem 5.000 candidatos. Certo. Tem empresa que se dá o luxo de, em 5.000 candidatos, não encontrar os 10 que ela procura. Por quê? Ela busca tantos requisitos necessários, requisitos básicos, que ela não encontra em 5.000 candidatos. Ela não enxerga. Ela não enxerga, ou ela faz o que a gente comentou antes do intervalo, né? Uma pergunta dessa, você vai pôr o sal antes ou depois? Né? Como se isso importasse no contexto final da carreira dele. Que eu acho que não é por aí. No próximo bloco, todos os passos para você montar o seu próprio negócio. O que acharam? Muito legal. Para vocês verem, né, gente? O que o Valdez coloca, eu acho, esse vídeo aí já tem uns 20 anos, para vocês terem uma ideia. Mas mesmo tendo 20 anos, ele é atualíssimo, né? Justamente porque... 20 anos não, 13 anos. Ele é atualíssimo. Por quê? Porque ele fala justamente da importância, né,
da mudança das empresas dentro do contexto mundial. Vocês veem hoje, senhoras e senhores, que o que a gente tem é empregabilidade, não é mais emprego. A legislação trabalhista ela vai ter que mudar no Brasil e, por conseguinte, né, para ter maior dinâmica e gerar emprego, isso vai gerar aí uma demanda por profissionais altamente qualificados. Né? Então imaginem vocês, né, sendo gestores aí, ou ocupando um local, como é que vocês vão fazer esse processo de recrutamento e seleção, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Né? Então, é complexo isso, né? Quando a gente olha isso. E o Valdese coloca isso de uma forma muito clara, né? Dentro desse processo aí que eu queria falar para vocês aí, que é justamente essa questão do recrutamento. Então, quando a gente fala desse recrutamento externo, né, se não for dado o devido valor ao recrutamento interno em primeiro lugar, e depois sim ao recrutamento externo, quando você vai para um recrutamento externo, sem passar pelo recrutamento interno, você vai ter isso daí, né? Você gera conflitos de interesses, então exige um potencial de desenvolvimento para poder ser promovidos e que, portanto, se você está dando valor para quem é de fora, você gera um desincentivo para as pessoas internas a melhorarem, pode provocar uma rotatividade excessiva, né? Por quê? Porque você não tem ali uma definição muito clara, né, de como restringir essas candidaturas, que é o que ele colocou ali no vídeo, né? Tem lá 5.000 candidatos, e como é que você vai selecionar esses 5.000? Né? Como é que você vai acontecer isso? Pode reconduzir o que a gente chama de princípio de Peter. Né? O que é o princípio do Peter, né? Ou de Peter? Na medida em que um funcionário ele demonstra uma certa competência em algum cargo, a organização premia esse seu desempenho e aproveita a sua capacidade, né? E, por conseguinte, o promove sucessivamente até o cargo em que um funcionário pode se mostrar incompetente. E aí ele se estaciona, né? E a organização não tem meios de retorná-lo à posição anterior. Né? Isso também é um problema. Ou seja, ele vai subindo, mas chega um ponto que ele não tem mais os skills, as habilidades necessárias para continuar. Você tem outro problema também que pode gerar um certo bitolamento das pessoas, né? Ou seja, leva os funcionários a uma progressiva limitação às políticas e diretrizes da organização. Os funcionários passam a conviver apenas com os problemas e situações de sua organização, e eles se adaptam a elas, né? As pessoas são adaptáveis, né? E, de certa maneira, elas se bitolam ali, né? E perdem a criatividade e, por conseguinte, a atitude de inovação, que é o que nós estamos falando ali, que o vídeo fala, né? E que ele procura hoje o quê? Pessoas com capacidade de inovar, né? Então, isso gera o quê? Pessoas que praticamente raciocinam exclusivamente dentro do padrão da cultura organizacional da empresa, ou seja, ele não consegue mais ver fora da caixinha. E no mundo competitivo, o importante é você ver pessoas hoje, ter pessoas que conseguem ver fora da caixinha, né? Outra questão também, né, do recrutamento externo, ele não pode ser feito em termos globais dentro da organização, né? Por exemplo, quando uma organização ela perde um presidente, e vai admitir ali um aprendiz novato e inexperiente. Isso pode levar a uma descapitalização do patrimônio humano. Entendeu? Então, você só pode fazer isso daí na medida em que um candidato interno, né, em que o candidato interno só pode ser efetuado na medida em que o candidato tenha efetivamente condições mínimas, né, de se igualar a curto prazo ao antigo ocupante do cargo. Se isso não acontecer, você tem problemas. Né? Você tem problemas. Então, para vocês verem, gente, né, que essa captação e seleção ela é complexa. Né? E dentro disso, como é que a gente pode pensar em criar uma vaga na área de vendedor? Né? Tem algumas etapas, né, que é a descrição do trabalho.
né? O que vai ser esse trabalho de vendas? Lembra, eu disse a vocês, existem certas vendas, senhoras e senhores, que são vendas altamente técnicas e que não dá para ser feito, entendeu? Por um profissional qualquer. Por um profissional qualquer. Uma pessoa que vai vender, por exemplo, máquinas, como eu disse a vocês na última aula, de análise laboratorial, esse cara tem que ter uma formação ali em física, em química, em biologia, em ciências moleculares e assim por diante. Não dá para ser, eu vendia sapato antes, agora eu vou vender máquina, entendeu? Que faz espectrofotometria. Não dá. Né? Então você tem que ter certas competências necessárias para essa atividade de vendedor. Que requisitos vão ser? Você tem que também ter uma estrutura de incentivos. Lembre-se, todos nós aqui, senhoras e senhores, trabalhamos baseados em uma estrutura de incentivos. Essa estrutura de incentivos, ela tem que ser ali baseada num salário fixo mais um variável. Este variável em função, entendeu, da sua performance. Lembrando, gente, que essa performance, ela não pode ser só caracterizada, você tem que vender tantas máquinas de espectrofotometria por mês. Espera aí. Você também tem que dimensionar o tamanho do mercado. Lembra? Na primeira aula que a gente falou, a questão é de dimensionar o tamanho de mercado. Às vezes, essa venda altamente técnica, é uma venda que demora meses para você efetuar uma única venda. E nós estamos falando de uma venda de milhões de reais ou milhões de dólares. Entendeu? Então, essa questão do salário variável, você também tem que saber como definir essas metas aí para o salário variável. Né? Que benefícios, qual é o horário de trabalho? Lembre-se, existe vida fora da empresa. Então, a pessoa também, qual vai ser o regime de contratação? Quais são os canais que você vai divulgar esta vaga? Isso também. Lembre-se, senhoras e senhores, muitas vezes a divulgação de uma vaga pelo canal errado pode gerar problemas. Que tipo de problemas vocês veriam a respeito disso? Vamos supor que eu sou uma empresa e eu preciso de um VP, um vice-presidente para minha empresa. Eu vou divulgar no jornal e vou ver o que aparece. E aí você pega um anúncio de jornal, empresa XPTO precisa de um vice-presidente. O que vocês pensariam a respeito desta empresa pela divulgação deste cargo num jornal qualquer aí, sei lá, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e assim por diante? Alô, pessoal? Fiz uma pergunta. Viviane, o que você acha? Aurélia, Andrei, Mônica. Sempre fica difícil. Pessoal? Por que, Mônica? Você não vê como uma boa opção? Tô achando que só você está assistindo minha aula. O pessoal todo tá em outro lugar. Ô, professor, tô ativo. Pô, fiz uma pergunta, André. Responde aí então para mim, pô. Participa. Essa é meio complexo, professor, sabe? Não tem nada de complexo. Quando eu pego, por exemplo, estou precisando de um vice-presidente para uma empresa, eu divulgo no jornal Folha de São Paulo. Qual é a mensagem que eu estou transmitindo? É que eu quero pôr em minha empresa, quero crescer minha empresa. Não, André, que minha empresa não é séria. É.
que a minha empresa não é séria. É essa. Eu não estou usando o canal adequado para divulgar aquela vaga. Lembre-se, gente, isso é marketing também. Se eu não uso o canal adequado, eu vou selecionar, eu vou receber lá profissionais que não são adequados à minha vaga, porque eu usei um canal que não é o adequado. Entendeu? Essa é a grande questão. Lembre-se, geralmente esses tipos de recrutamentos de um vice-presidente e presidente são por outros canais. São por outros canais, que não um jornal, por exemplo. Ok? Então, esse anúncio de vaga, ele tem que ser por um canal adequado. Por um canal adequado. Ok? Então, é nesse sentido. Tá? Outra questão também é conseguir aí, né, os currículos vitae, né, para essa vaga. Né? Ou seja, né, criar uma pasta aí na nuvem, inserir um arquivo, né, com a vaga, né, como é que você vai, para as vagas existentes, como é que você vai triar esses currículos, né, e como é que você vai selecionar esses CVs. Né? Então, nesse caso, né, construir esse banco de dados aí de candidatos, né, ou de talentos. Né? Então, esses candidatos aí que apresentam, né, espontaneamente ou que não foram considerados em recrutamentos anteriores. Você não vai descartar esse indivíduo de uma hora para outra. Às vezes ele não é qualificado para aquilo lá. Né? Não, você não estava completamente errada não, Mônica. Muito pelo contrário. Tá? Tá? Pode ter alguém qualificado na empresa, mas às vezes, quando você divulga por um canal errado, você está desqualificando a empresa. Você está desqualificando a empresa. Ok? Lembre-se, o que existe no mercado, gente, é o que a gente chama de assimetria de informação. O que é a assimetria de informação? A informação não é igual para todo mundo. Então você busca certos critérios para validar a sua informação. Para validar a sua informação. Por exemplo, senhoras e senhores, vamos supor que eu monte uma faculdade e eu venda nessa faculdade cursos, entendeu? Com mensalidade de R$50 por mês. O que vocês imaginariam com relação a essa instituição de ensino que vende cursos superiores com a mensalidade de R$50 por mês? Eu ia achar que o ensino não é tão bom, professor. Pois que não tem qualidade. E por quê? Por conta do valor. Por conta do valor. Perfeito, Aurélia. Você fala, poxa, tem algo errado. Ou seja, como você não tem informação suficiente por essa instituição, você usou o preço para validar esta informação. Entendeu? Então, olha só que interessante, né? É a mesma coisa quando você usa um canal de comunicação inadequado para validar a contratação de uma pessoa. Você pode estar mandando uma mensagem errada. Uma mensagem errada. Professor, aconteceu, não sei se tem alguma coisa a ver, mas aconteceu na empresa que eu trabalho, eles divulgaram uma vaga de uma pessoa que era do RH, né? Essa vaga era pro RH, porque a menina ia ser mandada embora. E aí tinha que ser divulgada essa vaga meio que, tipo, fechada, em off, e a menina, tipo, não percebeu e ela divulgou a vaga, ficou em aberto. E aí a pessoa que ia ser mandada embora viu e gerou todo um conflito na empresa. Aí a pessoa que colocou a vaga em aberto foi mandada embora e a menina que era para ser mandada embora acabou ficando. Olha aí, por incompetência da outra. Exatamente. Mas você sabe, Aurélia, que eu tô falando isso uma coisa que aconteceu comigo há 23, 24 anos atrás. Eu vi um anúncio lá na FEA, no mural de empregos, na época de estágio, e eu fui ver um estágio num lugar que estava precisando ali, para funcionário, para trabalhar. E eu fui lá, de ônibus e tudo mais, eu não lembro onde que era, aqui em São Paulo, no fim do mundo. Aí eu entrei no lugar, era uma oficina mecânica, com um monte de gente e tal, e eu de terno e gravata. Todo mundo me olhando. Aí eu fui no RH,
Eu botei o meu currículo, eu era aluno da USP, de graduação de economia. Ela olhou para mim, olhou para minha roupa, para o meu currículo, e falou, mas você não é adequado para essa vaga. Eu falei, mas vocês colocaram lá no Mural da Fé, precisando disso, disso e disso. Aí ela olhou e falou, nossa, é verdade, mas está errado. Entendeu? Isso daqui, o que a gente precisa de uma coisa muito mais simples, você não serve para essa vaga. Ou seja, eles transmitiram a informação errada. Isso aconteceu complicado. comigo. Isso aconteceu comigo. Entendeu? Uma vez eu fui fazer uma entrevista, acho que, se eu não me engano, foi para Renner. Professor, quando eu cheguei lá que eu vi, tinha mais de 100 pessoas para uma vaga. Assim, eu achei uma falta de respeito, porque uma única vaga tinha tanta gente. Eu falei, gente, como assim? Era cedo, chovendo. Eu falei, É sabe? oferta e procura, Aurélia. Oferta e procura. Eu fui fazer uma entrevista o final, no metade do ano passado na FAAP, para uma vaga lá de professor de finanças. Eles me largaram 50 minutos na porta da FAAP, entendeu? Para fazer entrevista, de pé. Não tinha nenhum lugar para sentar. Aí você fala, uma instituição que larga um professor 50 minutos na porta da faculdade e não convida nem para entrar, como vocês acham que vai tratar esse professor? Não vai te tratar bem, não. Pois é. Pois bem, eu virei as costas e vim embora. Depois falaram, mas por que o senhor foi? Vocês me largaram 50 minutos lá na porta e nem me chamaram? Debaixo de um sol escaldante? Mas a política é que não pode entrar ninguém. Eu falei, mas peraí, gente. Eu sou um professor doutor. Um pouco mais de respeito. Se vocês estão tratando a gente assim, imagina se for funcionário. Imagina se for funcionário. Né? Então, nesse sentido, muitas vezes, né, você acaba transmitindo a mensagem errada. Né? Então, nesse sentido, né, você tem que estabelecer regras também. Fala, Vi. Você tem que estabelecer certas regras, né? Empresas, né, com maior número de currículos podem ganhar maior pontuação, candidatos selecionados para a próxima fase ganham maior pontuação. Como é que você vai criar certas regras de triagem, né, desses currículos? Né? A depender da vaga, você tem que fazer uma certa triagem. Por exemplo, você tem que estabelecer certos critérios para tentar separar o joio do trigo. Lembrando que muitas vezes, gente, os critérios podem não ser tão justos, mas é um critério. Por exemplo, eu falei, não sei se eu já falei para vocês, mas eu fui um dos idealizadores, né, um dos pais da TED, a Transferência Eletrônica Disponível. Não sei se eu já falei isso para vocês. Né? Eu sou um dos criadores da Transferência Eletrônica Disponível, a TED. Quando eu fui trabalhar para ajudar a desenvolver esse algoritmo, nem existia ainda a Câmara Interbancária de Pagamentos, nem o sistema de pagamentos brasileiro, lá em 99, 2000. E eu fui um dos caras que ajudou a desenvolver toda a modelagem matemática disso. Era eu e mais uma outra pessoa. E o que é interessante é o seguinte, eu precisei de um estagiário para trabalhar comigo na época. Se eu estou trabalhando com modelagem matemática, e estatística e programação, e eu preciso contratar alguém. Como é que eu faria esse processo de contratação, senhoras e senhores? Eu preciso estabelecer algum critério para selecionar os currículos. Você vai colocar a descrição do que você precisa, né, professor? Eu preciso de alguém que entenda de estatística, de econometria, programação em Python e R, e que tenha uma sólida formação em métodos quantitativos e modelagem matemática. Ok? Isso é a descrição da vaga. Aí eu vou receber vários currículos. Como é que eu vou separar esses currículos? Pelas qualificações que a pessoa tem? Vamos supor que eu recebi lá 5.000 currículos. Eu não tenho tempo
para olhar 5 mil currículos. E o papel aceita qualquer coisa, Aurélia. Lembre-se, o papel aceita qualquer coisa. Eu preciso de um critério. Alguém que se habilita a falar? Pelos cursos. Perfeito, Mônica. É isso daí mesmo. Ou mais do que isso, né, Mônica? Na época, eu cheguei para o pessoal da RH e falo o seguinte: olha, eu preciso de alguém para trabalhar comigo lá. É o seguinte, não estou querendo desmerecer ninguém aqui, pelo amor de Deus, tá? Mas eu falei o seguinte: olha, eu quero alguém que seja formado em economia, matemática, ou engenharia, ou física, pela Unicamp, pela USP, pela Poli, Escola Politécnica de Engenharia, ou pelo IME, ou pelo ITA. Entendeu? Eu coloquei esse critério. Eu quero alguém que seja formado por essas 3 escolas. E por que eu coloquei essas 3 escolas como referência, gente? Porque as faculdades já são de referência? Sim, André. Além de ser de referência, esse cara, para sair de lá com diploma, tem que ralar muito, não é isso? Então, provavelmente, ele sabe alguma coisa dessa área. Pode ser que tenha alguns que saiam e não entenda nada, né? E pode ter algum que também que fez Uninove que entenda pra caramba. Mas eu não tenho como triar esse cara. Então eu estabeleci um critério. Que é o que a Mônica colocou. Já tem uma base ali. Eu estabeleci um critério. Eu estabeleci um critério. Pô, Francisco, mas esse negócio aí é meio preconceituoso. Não. Não é um preconceito, é um critério. Infelizmente, num mercado extremamente super ofertado, você tem que ser certos critérios, gente. É o que o Ludwig colocou no vídeo dele. Você tem que ser bom em alguma coisa. E naquele bom você tem que se destacar. Para que num processo de seleção, esse seu critério, esse seu destaque, brilhe. Ok? Ficou claro? Perfeito. Então, nesse caso, né, essa seleção, né, ele tem que fazer o quê? Os candidatos têm que fazer jus ali, entendeu? As qualificações. Né? E aí, esse rigor do processo, ele vai depender aí justamente da relação entre oferta e procura de vagas. Então, é isso que eu quero dizer para você. Se tem lá, como a Aurélia colocou, mais de 100 pessoas por uma única vaga, o rigor vai ser cada vez mais alto. A régua sobe cada vez mais, Aurélia. A régua sobe cada vez mais. Mas, Aurélia, se a régua sobe cada vez mais, quer dizer então que o seu salário vai ser alto? Nem sempre. Geralmente não, né, Aurélia? Por quê? Desculpa, professor, meu fone caiu aqui. Se a régua sobe cada vez mais, ou seja, o critério de seleção é cada vez mais alto, né, ou seja, o rigor desse processo seletivo é cada vez mais alto, isso necessariamente quer dizer, Aurélia, que vai ser um salário maior? É o que você falou, nem sempre. Por quê? Uhum. Por quê? Por causa da procura? Não, não é por causa disso. Se tem um excesso de oferta de mão de obra e eles vão buscar alguém ali colocando a régua cada vez mais alto, quer dizer o seguinte, isso não vai ser dado pelo aumento de salário. Porque lembra, salário é um preço ditado pela oferta e pela procura. Se você tem um excesso de oferta, mas a demanda é a mesma, o salário, na verdade, cai. Ou seja, tem pessoas altamente qualificadas trabalhando por muito pouco. Sim, por é muito verdade. pouco. Lembra o que o Ludwig colocou no vídeo dele, que é claríssimo isso. Você vale pela sua escassez. Ou seja, vocês estão estudando para se tornarem escassos. Quanto mais escassos vocês são e tem demanda,
maior é o salário, maior é a remuneração de vocês. Maior é a remuneração de vocês. Então vocês estão aqui para se tornarem escassos. Escassos. E esse processo de recrutamento e seleção de vendas, então, quando você fez o processo interno, viu que não preencheu a vaga, vai para o processo externo, esse rigor, entendeu? Vai trazer o quê? Vai trazer sangue novo, experiências novas para a organização, tá? Então isso daí traz novas ideias, você vai trazer pessoas que vão pensar fora da caixa, vai renovar e enriquecer os recursos humanos da organização, entendeu? Vai trazer novas competências para dentro da empresa, ou seja, que vai permitir comparar competências novas com a que a organização já tem, procurando redefinir certos métodos e processos. Tem desvantagens também, trazer pessoas de fora? Claro que tem. Demora mais o processo de recrutamento, é mais caro e vai exigir aí, né, despesas imediatas em relação a técnicas de recrutamento, né, quais os canais que você vai usar, né, como é que você vai selecionar esse pessoal, quais os encargos sociais da equipe de recrutamento, material de escritório e assim por diante, né? É menos seguro que o recrutamento interno, porque você não sabe quem você está trazendo para dentro da organização, né? Você tenta selecionar o melhor possível, ok? E também vai afetar a política salarial da empresa, né? Essa que é a grande questão, né? Então, você vai tentar, nesse processo de seleção aí, ser o mais eficaz e eficiente possível, né? E aí a gente pode dizer que tem uma variedade muito grande, ou quase infinita, né, de formas de medir as informações dos candidatos, né? Ou seja, como é que você vai criar essa régua aí, né? E outras que são criadas dia a dia, né? Você tem testes informatizados, triagem, hoje até genética, entendeu? Que já são feitas em algumas pessoas para ver se ela não tem doenças pré-existentes, por incrível que pareça, tá? Outro dia eu recebi uma possibilidade de vaga aí para participar de um processo seletivo, foi muito engraçado, né? Eles fizeram um teste de Excel, eu gabaritei no teste de Excel, aí eles pediram um teste de lógica, eu sei que eu acertei as 10 questões de lógica, tá, que envolvia a tabela verdade e tudo mais, no entanto eu não fui chamado para a vaga. E foi muito interessante isso. E por que eu não fui chamado para a vaga? A moça da RH falou, não, é que você superou as nossas expectativas e, portanto, você não está adequado a essa vaga. Olha que interessante. Traduzindo, você é overqualified para a vaga. Também pode acontecer isso. Ou seja, ela teve um processo de selecionamento e ela falou que o que eu fiz estava acima da média do que eles queriam. E, portanto, qual é o problema também numa empresa sem visão de RH de valores, de você trazer alguém acima da capacidade, acima da capacitação, trazer uma pessoa overqualified? Qual que é o problema? Qual é o problema? Você não sabe se essa pessoa vai ficar na empresa, ou seja, se ela é overqualified, não tem um plano de carreira, fala, vou embora quando melhorar a situação. Segundo, senhoras e senhores, se ela é overqualified e a pessoa que te recrutou, de repente, ela não tem tanta capacitação, eu falo, eu não quero esse cara porque ele vai tirar o meu emprego. Ele pode tirar o meu emprego. Que é o que a Mônica colocou, também irá questionar o salário numa situação de melhora. Tudo isso tem que levar isso em consideração. E nesse processo, né, o que tem que ser avaliado no processo de seleção? Né? Ou dentro dessa entrevista, né, que você vai ter? Variáveis físicas e demográficas, formação profissional, ou seja, né, onde o cara se formou, qual a formação dele, qual é o tempo de experiência profissional. Outra coisa que é interessantíssima, né, hoje em dia se avalia muito o estilo de vida e o status atual da pessoa. Né? Certas vagas, certos cargos, você pode ter maior ou menor exposição. Então, o estilo de vida desse indivíduo pode afetar o processo de seleção. O que vocês acham disso?
O que vocês acham disso? É verdade. Quais são as aptidões e habilidades que o indivíduo tem? Qual é a personalidade do indivíduo? Isso também é uma outra questão muito importante, né? Porque ele tem que trabalhar em equipe. Então, as habilidades e a personalidade é fundamental. Aí, nas técnicas de seleção, como que você vai fazer, né? Checagem de informações passadas do indivíduo, é o que eu costumo dizer, você vai levantar a capivara do indivíduo, né? Então, você vai fazer análise dos currículos, formulários, dinâmicas de grupo, testes de habilidade, quais simulações de venda para ver se realmente ele tem a capacidade, entrevistas com os gestores. E essa entrevista com o gestor, gente, ela pode ser de vários tipos. Você pode ter uma entrevista totalmente padronizada, ou seja, uma entrevista que já está estruturada dentro de um questionário ali, tá? Pode ser direta, com roteiros já pré-estabelecidos, né? Então, no qual o candidato ele é, de certa forma, solicitado para responder ali questões que já estão certamente padronizadas e previamente elaboradas. Senhoras e senhores, apesar de ser um questionário, né, esse questionário estruturado, já com respostas padronizadas, esse ser, de certa maneira, meio limitante, né, ele pode, de certa maneira, quando você tem muita gente, ser um critério rápido de seleção para as próximas etapas. E esse questionário, baseado em múltipla escolha, verdadeiro ou falso, agrada ou desagrada, e assim por diante. Você pode ter uma entrevista padronizada também quanto às perguntas ou questões, tá? Então, são perguntas previamente elaboradas, tá? Mas que permite ali uma resposta mais aberta, ou seja, você espera qual é a capacidade do indivíduo de argumentar com aquelas respostas, tá? Então, o entrevistador, nesse caso aí, tá, ele vai buscar as informações que estão estabelecidas naquilo lá. Tem entrevista direta, entendeu? Nesse caso, uma entrevista direta e aberta, né? Ou seja, o entrevistador ali, ele não especifica as questões, mas sim qual que é o tipo de resposta desejada do candidato. O que eu espero que o candidato me responda, tá? Nesse sentido. Então, ele tem uma certa orientação, ele conduz a entrevista para saber quais seriam ali as respostas desse indivíduo. Tem críticas em relação a isso daí, tá? Desse tipo de entrevista, porque ele tem baixa consistência, né? Se não tiver um roteiro ali, um itinerário pré-estabelecido. Tem entrevistas comportamentais, né? Ou seja, tem várias técnicas aí que você vai avaliar as habilidades do candidato, né? Desenvolvidas aí ao longo da trajetória profissional desse indivíduo, tá? Então, nesse caso, existem ali perguntas elaboradas que vão avaliar as ações, os comportamentos e os sentimentos do candidato com relação a diversos momentos da sua carreira. Tá? Esse é um outro tipo de entrevista. Né? E nesse sentido, ele está analisando ali três coisas. Um contexto ali, o contexto, ou seja, como é que é a situação em que o candidato se encontrava, a ação, ou seja, o que ele fez dentro daquele contexto e que resultado ele obteve a partir daquela ação que ele tomou. Tá? Então, nesse sentido, essa entrevista comportamental, por exemplo, né, ela vai analisar ali o perfil do indivíduo e das competências associadas àquele cargo. É bem interessante esse tipo de entrevista comportamental. Não sei se algum de vocês já fez alguma assim, gente. Alguém já fez? E hoje em dia, né, quando você faz esse tipo de entrevista, tipo de técnica de seleção, o que você espera, em geral, dos profissionais como um todo? Tá? E aí eu estou colocando também os profissionais da área de venda. A capacidade empreendedora deste indivíduo. Tá? Isso são atributos universais que se busca hoje em dia. Vale para todos vocês aqui. A capacidade de trabalhar sob pressão, né? Às vezes vai acontecer isso. Capacidade de comunicação. Gente, por isso que, de certa forma, quando eu peço para vocês fazerem apresentação de trabalhos comigo, o que eu estou forçando vocês nesse sentido?
Pessoal. Melhorar a comunicação, né, professor? Não só isso, né, Viviane? Lembre-se, eu disse a vocês isso em aulas passadas. Vocês apresentando para mim aqui, para o grupo de vocês, é de graça. Não custa nada. Numa empresa, pode custar o seu cargo, o seu emprego. Então, quando a gente faz essas coisas que eu peço para vocês, trabalhos, né, quando eu exijo de vocês um mínimo de apresentação do trabalho e assim por diante, eu estou buscando em vocês desenvolver o quê? Capacidade de trabalhar sob pressão, a capacidade de vocês de comunicação, a capacidade de criatividade e inovação. Entendeu? Coisas que a gente aqui parece que não está sendo desenvolvido em sala de aula, mas está sendo desenvolvido em sala de aula. Tá? Outra coisa que se espera de um indivíduo, tá? Qualidades universais que eu estou falando aqui, coisas amplas, tá? Cultura da qualidade, ou seja, gente, vocês me entregarem um trabalhinho mais ou menos, mostra o quê? Que não está formatado, que não está nada. O que vocês estão me transmitindo para mim? Essa pessoa não está dando valor à qualidade. Não está dando valor à qualidade. Ou seja, é a cultura da qualidade. A cultura da qualidade. Isso reflete no trabalho de vocês no dia a dia também. Que o Valdez ali colocou muito bem no vídeo dele. Tá? A outra questão, qual é a capacidade de negociação de vocês? Trabalhos em grupo que eu peço para vocês, a capacidade de liderança. Vocês, quando me entregam as coisas nas datas estabelecidas, planejamento e organização, que é outro atributo fundamental, tomada de decisão e visão sistêmica. O que se entende por visão sistêmica? O que vocês entendem por visão sistêmica? Alguém pode falar para mim? O que seria uma visão sistêmica? Aurélia, vou usar você como exemplo. É uma visão geral, professor. Oi? Seria uma visão geral de uma organização. Isso. Viviane, você trabalha onde mesmo? Eu atualmente eu estou trabalhando em casa. Está praticando ócio. Sou dona do lar. Você é do lar. Você está praticando ócio criativo. Mas vamos pensar o seguinte: a sua empresa é a sua casa, Viviane. Ok? Vamos supor que só você cuide, entendeu, de repente, de limpar o quarto. Não, minha função é só limpar o quarto aqui. O que isso vai acarretar para essa empresa, para essa organização chamada lar? Vai acarretar que eu vou deixar de lado os outros departamentos. Seria outros cômodos da casa. Só vou dar atenção para um cômodo e deixar os outros de lado. Mas esses outros cômodos que você deixou de lado, que você não está nem aí, vai afetar aquele que você limpa? Vai. Óbvio, né? Você vai numa cozinha que está suja, numa sala que está suja, num banheiro que está imundo, e depois você vai para o quarto que está limpo, você vai levar sujeira para lá. Sim. Odores vão para lá. Não é isso? Exatamente. Justamente. Às vezes a gente pensa que um certo departamento lá, ele não afeta os demais. Afeta se esse departamento existe, porque ele tem ali uma importância dentro da organização. Então, essa visão sistêmica ela é fundamental para você, para que você entenda onde você está dentro dessa organização e qual é o seu grau de importância relativa dentro desta organização. Entendeu? Então, essas características que eu chamo de competências universais, elas são fundamentais. Então, quais são essas competências universais? Retomando aqui. Então, a capacidade empreendedora,
a capacidade de trabalhar sob pressão, a capacidade de comunicação, a capacidade de ser criativo e inovar, a capacidade de desenvolver uma cultura da qualidade, a capacidade negocial ou de negociação, a capacidade de liderança, a capacidade de planejamento e organização, a capacidade de tomada de decisão e a capacidade de ter uma visão sistêmica, uma visão do todo. Essas competências, senhoras e senhores, vocês todos têm que desenvolver, tá? Elas são chamadas de universais. Elas apenas vão te ajudar a destacar. E a destacar o quê? O que você faz de melhor depois. Entendeu? O que você faz melhor depois. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Entenderam? Ficou claro isso, senhoras e senhores? Sim ou não? Ficou sim, professor. Maravilha. Tá? Gente, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem para a próxima aula e para me entregarem para a próxima aula. O que a Mônica colocou aqui? Ah, perfeito, Mônica. Maravilha. É o seguinte, definir como será efetuada a seleção. Utilizar duas técnicas para os candidatos que passaram em um recrutamento e apresentar a seleção para a sala no formato de simulação. O que quer dizer isso daqui, então, gente? É o seguinte, se vocês tivessem que contratar, tá? Contratar cientistas, tá? O exemplo é contratar cientistas que vão desenvolver uma nova vacina para o Covid. Para a vacina para o Covid. E vocês precisam contratar esse pessoal, tá? Vocês são uma empresa que vai desenvolver uma vacina, que vai produzir a vacina e vai vender a vacina. Então eu preciso que vocês façam o seguinte, como é que vocês selecionariam esses profissionais? Tá? Para vocês me apresentar, mandarem para mim até a próxima aula, tá? Até a próxima aula. Ok? Ficou claro isso, sim ou não? Sim, professor. Maravilha, gente. Dúvidas até aqui? Então, olha só, gente, né? Quando a gente começou falando isso daí do processo de vendas, eu disse a vocês isso, né? Como eu disse aqui, recapitulando, para vocês verem, esse foi um dos maiores empreendimentos da humanidade até hoje. A ida do homem à Lua com o foguete Saturno V. Como eu disse a vocês, 400 mil pessoas, direta e indiretamente, participaram desse projeto do homem à Lua, que envolveram cientistas, engenheiros das mais diversas áreas. Por exemplo, senhoras e senhores, o que tem a ver aqui, entendeu? Um engenheiro de alimentos, um químico e um físico com a ida do homem à Lua. Francisco, o que tem a ver um cara que engenheiro de alimentos? O que tem a ver com um cozinheiro, a ver com a ida do homem à Lua? Simples. Comida ocupa espaço. E o que não se tem dentro de um foguete é espaço. Entendeu? Então, como é que você leva a comida para esse pessoal se alimentar e não morrer de fome? Então, foi desenvolvido toda uma técnica de comidas desidratadas, gente. Hoje, vocês comem aí, por exemplo, sei lá, um miojo. Você pega um potinho pequenininho, põe água quente e aquilo incha e você tem uma refeição, aquilo você sai de barriga cheia. Aquilo é uma comida semi-preparada, industrializada e desidratada. Aquilo é um desenvolvimento de uma tecnologia altamente complexa de tirar a água para reduzir o volume daquilo, mas manter as capacidades, as propriedades nutricionais. E isso foi uma coisa que foi desenvolvida para levar para o homem à Lua. Ah, eu preciso aquecer o alimento. Se eu preciso aquecer o alimento, putz, eu vou usar micro-ondas, porque não dá para fazer fogo. Fogo no espaço em gravidade zero é fatal. É algo que mata.
Então ali foi desenvolvido o quê? O forno micro-ondas, que está no lar de todo mundo hoje em dia. Olha que coisa legal. E assim, gente, um monte de produtos. Um monte de produtos. Por isso que envolveu aí todo um grupo de 400 mil pessoas direta ou indiretamente. Ok? Dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, crises existenciais ou financeiras, gente? Falem. Na próxima aula... Sem dúvidas, professor. Oi, sem dúvidas? Sem dúvidas. Tá. Sem dúvidas, mas com crises financeiras. A gente está precisando bastante de dinheiro. Estamos precisando bastante de dinheiro. Então, o que nós temos que fazer para ganhar dinheiro, meninas? Trabalhar bastante. Não. Trabalhar bastante é coisa de pobre. É verdade. Coisa de pobre, gente. Vamos usar o cérebro. O que vocês têm que fazer? Estudar. Para quê? Para trabalhar menos e ganhar mais. E como é que vocês vão trabalhar menos e ganhar mais? Vendendo o que a gente tem, vendendo o que a gente sabe. Sendo um gestor comercial. Não, Sueldo. Se tornando escassos. Escassos, senhoras e senhores. Escassos, não escravos, né, professor? Isso, escasso. O que é escasso? Escasso tem poucas pessoas que fazem tal coisa. Entendeu? É por isso, gente. Quando vocês estão fazendo uma faculdade, vocês já estão se tornando escassos. Mas hoje em dia, todo mundo faz faculdade. Então, vocês, dentro de uma faculdade, vocês têm que se tornar bons em alguma coisa. Que pouca gente faz e que tem procura. Por isso que, dentro disso que nós estamos falando, vocês têm que começar a direcionar agora a carreira de vocês. Fazer esse curso de gestão de vendas é apenas uma parte. Mas depois vocês têm que olhar, poxa, o que eu posso fazer com esse meu conhecimento e agregá-lo de tal maneira a me tornar escasso? De tal maneira que poucas pessoas fazem e que existe demanda para isso. Entenderam? Isso é que é fundamental, gente. Isso que é fundamental. E a partir daí, vocês vão procurar fazer os treinamentos adequados. Nós vamos estudar na próxima aula o que seria um treinamento adequado para a área de vendas, né? Ou para qualquer outra coisa, né? Como é que você prepara o seu funcionário para produzir mais e de forma motivada, tá? Porque ele tem que motivar também. Ele tem que estar motivado. Senão, ele sai fora. Ele sai fora. Então, nesse sentido, gente, a gente tem que olhar isso. O que está faltando no mercado? Vocês aí que estão numa certa área, entendeu? Tem que olhar o que o mercado quer de vocês. Entenderam? Faz sentido isso? Sim ou não? Sim, faz sentido. Faz sentido. Lembrando, senhoras e senhores, que tudo é um trade-off, tem um custo também. O custo, às vezes, para o sucesso impõe que vocês tenham que estudar horas e horas e horas. Entendeu? Que às vezes não vai ter a baladinha, não vai ter o final de semana, não vai ter a novela, não vai ter nada. E aquela hora que eu poderia estar descansando, eu estou estudando. Eu estou estudando. Ok? Perfeito? Tá certo, então. Perfeito. Mais alguma dúvida? Perguntem. Pois bem, gente, eu queria ver com vocês o seguinte agora. Queria saber, antes da gente encerrar, nós temos ainda 10 minutos, eu gostaria de saber o seguinte, como é que tá os pais de vocês, os trabalhos aí de conclusão de curso? Tá? Vocês ainda não me mandaram nada, só a Sandra já que me mandou alguma coisa e eu dei uma olhada, já dei um retorno para ela, o resto do pessoal não me mandou nada ainda. Como é que tá indo aí?
Então, professor, o nosso a gente tá fazendo, né? Como eu tinha dito para o senhor. E aí até domingo eu acho que a gente já consegue enviar para poder dar uma olhada, ver se a gente tem que mudar, o que a gente tem que alterar. Até domingo acho que acredito que a gente consiga enviar. A gente está Perfeito. finalizando para poder enviar para o senhor poder dar essa olhada. Tá, vocês têm alguma dúvida até agora? Como é que tá indo aí, Aurélia? Ah, professor, a gente tinha dúvidas, mas aí naquela última aula Hum, o senhor abriu bastante a mente da gente. Aí a gente conseguiu entender melhor para poder iniciar, sabe? Porque a gente tinha dúvidas. Mas per- aí aquela aula foi bem legal porque a gente conseguiu entender mesmo que de fato tem que conter no trabalho, né? Sim, não é fácil, gente, um trabalho. Eu não, como eu disse a vocês, e repito, eu não espero o estado da arte no trabalho de vocês, tá? Vocês estão sendo inseridos nesse mundo agora. Mas, como eu disse a vocês também, eu espero um mínimo de qualidade. Lembre-se, são atributos aí de vocês que a gente falou agora aí de gestão de pessoas. E um deles é a cultura da qualidade. Né? E isso é muito importante. E por quê, gente? Porque isso daí vai permitir que vocês façam, né, no dia a dia de vocês, incorporem essas competências. Né? E às vezes vocês acham, não, puxa vida, mas isso dá trabalho. Claro que dá trabalho. O que que isso vai agregar na vida de vocês? Capacidade. Capacidade. Só para mostrar para vocês, gente, eu estou fazendo um artigo com um colega meu, chamado Afonso, na área de Urban Informatics, tá? Que é uma área aí que a gente estuda. Tá? Só para mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Ó. Isso daqui, para ver que o que eu estou ensinando para vocês, eu também faço. Vocês estão conseguindo ver essa planilha de Excel? Sim, professor. Então, isso daqui, gente, são artigos que eu peguei de 2001 até 2009. Vocês veem que esse tema que eu estou estudando é um tema que está sendo grande crescimento ó, a partir de 2004, 2015, 2016 para cá, ó. Entendeu? De Urban Informatics. E aí a pesquisa que eu fiz, usando aquela Google Acadêmico e outras bases, ó, gente, esse daqui são os artigos que eu levantei, ó. Ó. Os que estão em branco aqui são os únicos que eu não consegui baixar, que são seminários. Olha só, 104 artigos eu levantei, gente. 104 papers, tá? Falando sobre Urban Computing, Urban Informatics e outras coisas mais, tá? Ou seja, está aqui o título, está aqui o autor, está aqui a edição e a relevância desses artigos, tá? E a relevância desses artigos aqui em total de citações, ó. Um dos que tem maior citação é esse daqui. Então, o que eu estou fazendo? Isso daqui, gente, é para que eu consiga construir o meu artigo. Ou seja, eu estou usando 104 papers para construir o meu artigo. 104 papers que eu baixei para construir o meu artigo, que vai para um journal lá fora de primeira linha. Tá? Isso daqui, só para fazer isso, eu demorei 2 semanas para baixar esses artigos, para vocês terem uma ideia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu não espero que vocês façam isso, mas eu espero um mínimo de qualidade que vocês vão construindo. E isso vai refletir no dia a dia do trabalho de vocês também, gente. Tá? Então, para vocês verem, essa técnica que eu passei para vocês, ela vale para qualquer um. Eu uso essa técnica. Tá? Eu uso essa técnica. Ok? Gente, uma boa noite a vocês, tá? Nos encontramos então na próxima aula. Avisem ao pessoal que faltou hoje, né? Que foi bastante gente, para não faltarem nas próximas aulas. Eu já mandei o material da próxima aula, na próxima aula já estou mandando da outra, tá? E assim por diante.
ok? Uma boa semana aí, um bom final de semana a todos vocês, tá? E se cuidem aí. Boa noite, professor. Obrigada, viu? Obrigado, gente. Um beijão, se cuidem. Tchau, boa noite. Obrigada, professor. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Falou. Boa noite. Até mais, Tiagão. Como é que você tá aí? Tudo bem, professor. Graças a Deus.